Meu amigo, estamos lá no Instagram de novo. Vê se consegue chamar a gente lá que a gente continua simultâneo. Pessoal do Facebook, esse Facebook é incrível, né? A gente consegue estar fazendo sem ter o entravamento ali do Instagram. Mas agora estou de novo lá. Rodrigo lá no Instagram, velho. Boa noite, obrigado por estar aqui. Roberto Santos, a Nata, meu amigo, lá no Facebook, Alex, está falando o seguinte. Compramos uma Color por indicação do Rick, foi o melhor investimento até agora. Foi ele que fez um depoimento para ti lá. Deixa eu ver aqui. Ômega aqui. Bora lá. Eu acho que ele não conseguiu ouvir. Roberto, fica aí que eu. Deixa eu ver aqui, eu consigo. Cara, como eu tinha falado no começo da nossa conversa ali, né? Isso para nós é a melhor satisfação, saber que um cliente adquiriu o nosso produto, esse produto está sendo bom para ele, está facilitando o dia a dia. Isso realmente, vocês não têm noção o quanto a gente fica feliz, né? Em saber que a gente pode mudar, né, o dia a dia dos tosadores, mudar o dia a dia até mesmo dos clientes, né? Dos pets que chegam ali, né? Porque a Ômega pensa nisso também. Ela pensa no bem-estar, né? Do animal, né? Não só em lucrar mais, né? Que às vezes as pessoas pensam, não, isso aí é só uma questão de agilidade, é só uma produção em série. Não, na verdade não é só isso. É óbvio que a máquina, ela facilita muito, ela agiliza o processo, só que o pessoal tem que ver também que isso acaba otimizando o tempo que o animalzinho vai estar dentro do banho-tosa, estressando menos o animal, né? Essa é a ideia nossa, né? Essa é a nossa principal pegada. É pensar no bem-estar tanto do pet, do animalzinho que vai estar sendo seco dentro da secadora, e o nosso tosador também, o nosso groomer, né? O quanto ele vai trabalhar menos, né? Quando ele tem uma secadora, né? Ele vai conseguir produzir mais e se cansar menos. Essa é a proposta. Pessoal do Instagram que tá aí, o nosso amigo tá respondendo uma pergunta, não. Ele tá fazendo uma réplica em relação a uma afirmação de um amigo meu, que é o Roberto, ali de Fazenda Rio Grande, onde ele falou: compramos uma por indicação do Rick e foi o melhor investimento que fizemos. Então foi a ressalva que ele fez. E é isso, né, cara? Edgar também falou: comprar a máquina é realizar um sonho. Então. Miguel, eu vou ler aqui, cara, o que o Miguel falou, que eu achei bem interessante. Miguel, a gente falou sobre esse assunto, tá? Abordamos esse assunto. O Miguel também fala assim: explica pra galera o quão importante é a evolução das máquinas em relação às estufinhas que eram feitas, né? Ou as caixinhas com secador, que é algo arcaico e perigoso. Miguel, nosso amigo abordou esse tema aqui agora há pouquinho, velho. Se você puxar um pouquinho aí a nossa live, ele fala. Mas para quem tá aí entrando, você quer dar mais uma ressalva bem rapidinho, Alex? Então, como eu tinha falado, né? O primeiro quesito ali, a primeira situação, a gente tem que entender como que a máquina funciona e como que o corpinho do animal funciona, a temperatura, né, do corpo do animal. Ele trabalha em torno de 38 graus. Quando você coloca esse animal, esse pet, numa estufa, você não tem controle nenhum dessa temperatura. Então, isso é altamente perigoso, né? Ali, tranquilamente, uma estufa vai chegar a 40, 50 graus ali. Então, isso é extremamente perigoso e a grande maioria das pessoas, quando fazem isso, acredito eu, que não tem esse conhecimento técnico, né? A prova disso, né, que às vezes em feiras, até o pessoal comenta, abre a porta do equipamento, coloca a mão ali e fala, nossa, mas o ar está frio. Não, o ar ele está exatamente na temperatura que deve estar. Nós trabalhamos com controladoras, a gente fala de controladoras, mas na verdade é um termostato eletrônico que trabalha com alta precisão. Então, as nossas secadoras, o nosso projeto, ela trabalha em torno de 34 a 37 graus no máximo, 37 graus e meio. Então, a gente trabalha com a mesa. Então, é um equipamento, como eu falei também da situação da certificação do Inmetro, né? É um equipamento que foi desenvolvido por nós, porém, ele tem uma aprovação, ele tem um órgão responsável que atesta toda a segurança desse equipamento, né? Como que ele trabalha? Então, é totalmente diferente de você pegar e simplesmente fazer uma estufa, né?
Como você falou, Rick, eu sei que a grande maioria das pessoas hoje, às vezes, não tem condições de comprar uma máquina de secar, né? Porque é um equipamento que subentende que ele é caro. Todo mundo tem essa visão. Mas depois eu vou falar o porquê de ter uma máquina, né? Uma conta que quase ninguém faz aí e deveria Show. fazer. Né? Mas vamos lá, isso é Temos mais, é mais pro temos final. mais alguns bons minutos para conversar, que é a segunda live, cara. Tá. Eu achei que a gente ia conseguir dentro de 1 hora, mas passou-se um pouquinho, né? É, e O legal que o pessoal lá pessoal do tá aí, né? O pessoal tá. tá junto com a gente aí, né? Ó, eu vou colocar, não sei se você tá vendo a tela do Facebook lá, mas ó, vou Ah, colocar um elogio, eu vou colocar um elogio de um amigo lá na tela, tá? ah. Ver se você consegue ver. Que lindos! Ai, que linda! Ó, Nunca vi ó, dessa. É, gente. um abraço, Ó, Miguel. o Instagram, o pessoal falando, perigoso também é colocar muito mais cachorro em cada espaço. Fato, né, cara? Você fala na secadora? Eles estão argumentando? Isso. Olha, É que é outro assunto, né, que a gente aborda aí. Existem outros riscos. na verdade, assim, quando se trata de animaizinhos, de pets da mesma família, não vejo mal nenhum, Uhum, tá? Eu tô falando do meu projeto, né? Tô falando do nosso uhum, equipamento. Eu não posso falar pelos outros, né? É, como eu tinha citado ali, nós trabalhamos com um sistema de turbilhonamento do ar. É, só complementando agora a pergunta do Miguel também, quando você faz ali a questão da estufa, você tem um jato direcionado. Então, isso pode ocasionar um ressecamento de córnea, pode ocasionar uma lesão na visão do animal, às vezes no próprio ouvido, enfim. O nosso sistema trabalha com um sistema de turbilhonamento, onde não existe ponto cego. Então, isso além de facilitar a secagem dos pets, também te dá essa vantagem de pôr mais de um animalzinho no mesmo compartimento, desde que sejam da mesma família, né? Você não vai colocar animais estranhos ali, que certamente vai dar encrenca, vai dar briga ali, né, entre eles, né? É que Mas aqui dá a para... gente já começa a abordar um outro assunto, né? Que é o fato de estar acumulando muitos cães num só moto. Isso, Mas a gente já não está falando muito mais, digamos assim, da máquina em si, sobre a responsabilidade do profissional em manusear o equipamento. Então, né, como já é qualquer... isso é legal, como qualquer uma outra live, equipamento, né? né? Como qualquer equipamento, não só uma secadora, né? Qualquer Uhum. equipamento dentro às vezes, uma tesoura, se você não souber manusear ela, ela é uma arma, Sim. Ó, o né? Pedro lá, você consegue enxergar o comentário do Pedro lá no Facebook? Quando o assunto é bom, nem percebemos o tempo passar. Olha só Ô, que legal. cara, Agradeço, hein, Pedro? Agradeço. show, Verdade. show de bola, gente. Ó, gostou dessa simultânea, velho? Nos dois canais? Pois é, eu não tinha feito assim ainda, hein? É que Show de bola. eu tô menos feio acho que no Face do que no Insta. No Insta tá muito próximo. No Face eu tá mais de longe, fica melhor. Uai. Mas vamos lá. Bora lá. Cara, seguinte, a gente falou aí sobre criação de marca, desafios, crises, inovação, estudar a marca, estudar seu concorrente, entre outros assuntos. Mas agora a gente vai falar da parte boa, né? Hum. Que é quais foram, assim, a principal conquista sua? Pode ser material, pode ser a conquista de algo que você conseguiu comprar com o recurso que começou a vir do seu trabalho. Marca consolidada, já conseguiu se posicionar no mercado. Qual foi Cara, tua primeira conquista? a primeira conquista é reconhecimento, cara. Eu acho que isso não tem dinheiro no mundo que pague, cara. Você poder ter o reconhecimento dos nossos clientes que adquiram, eles acabam adquirindo algo, como você mesmo falou, você indicou. A pessoa comprou praticamente algo sem ela ver, né? Sem ela conhecer. Às vezes tem pessoas que conhecem o nosso equipamento em feira, mas eu tenho certeza que 90% das nossas vendas são por indicações. Alguma pessoa falou e ela foi na confiança daquilo que ela ouviu, né? E quando ela recebe aquilo, ela vê que é realmente aquilo que estavam falando. Então é um reconhecimento da nossa marca. Nós estamos numa crescente ao longo desses 10 anos, eu entendo, né, que é porque existe esse reconhecimento, né? Se não existisse, nós não estaríamos crescendo, né? É óbvio que isso não depende só da gente, é uma sequência de fatores, né, que fazem com que tudo isso aconteça, né? Mas o primeiro é você acreditar no teu projeto, né? Você desenvolver algo, acreditar, e quando Deus está no controle de tudo, o negócio só vai.
Tanto é Concordo. que, Bora né? lá então. Tem bastante gente online aqui com a gente, né? Pet Shop Araucária também. O Ti Silva, meu amigo Thiago lá fala Rick, profissional sensacional, velho. Valeu pelo carinho, se já é amigo, né? Eu vou achar que é sincero, tá? Ai, deixa eu ver quem mais aqui. Rodrigo, Daíse. Gente, boa noite para todo mundo que tá aí. Ó, Giovanni Macedo fala: boa noite, o Megapet é melhor. Tem uma de 4 lugares. Trabalho tranquilo. Muito obrigado, porque assim minha empresa cresce mais. Ó, show Ó, de bola. bacana, viu? Isso é o melhor. Você fez a pergunta lá, ó. Não é um carro Uhum. que a gente adquire. É óbvio que a gente sempre quer ter o melhor, né, para nós, né? Isso é o natural do ser humano. Mas o melhor de tudo isso é o reconhecimento, cara. Eu só tenho gratidão. A palavra que eu tenho para falar é gratidão a todo esse pessoal que acredita no nosso projeto, que compra, que indica, que fala bem. É óbvio que nós não vamos agradar a todos, né? Uhum. Teve um que veio e Show não, de... não conseguiu agradar e ainda crucificaram ele, né? Imagine nós não querer agradar. Bem Não, por não, aí. não tem como, né? Cara, todo mundo sabe, eu não tenho que esconder. Eu também trabalho com vendas, eu também tenho a minha loja, faço assessoria. Então, tipo, eu tenho algumas vertentes do meu trabalho. Eu digo assim: em todas as áreas existem projetos, produtos que se identificam com o público. Infelizmente, alguns não se identificam com a gente. E não tem nada Sim, de errado com isso, sim, né? sim. Gosto não se discute. Faça seu Exato. melhor sempre, Sim, que você fazendo o seu melhor, você vai identificar o público que goste do seu trabalho, que se identifique com você e que realmente te traga recurso. Não se desgastes com comentários, não se desgaste com pessoas que não te tragam uma energia legal e de alguma maneira te deixe down para baixo, sendo que você está fazendo o seu melhor. Tá bom? Miguel também, Tomé também comentou lá de novo, show de bola, Rick, parabéns pelo trabalho de informar. Lá no Facebook tu tá conseguindo ver que eu tô conseguindo colocar os comentários na sim, tela. sim, legal, E, legal. ó, tem um convite. Alexandre, quando puder, me liga. Olha Ó, aí. Angelina, Miguel Tomé. Tá me flertando Cara, assim, ao vivo, né? ao vivo. Não, vamos. O Miguel é um amigão Cara, nosso já de anos, apesar dele representar, né, outra marca, mas a gente não tem essa questão aí. A gente é amigo, a gente é, fala de todos. Eu acho que o espaço, que nem diz, né, o sol nasceu para todo mundo, né? Então, como você falou agora, né, vai ser, sempre vai ter diferenças, né? E que bom que existem essas diferenças, né? sim, Que bom que é existe isso aí. isso, né? É o que nos fazem crescer, né? Cara, eu Exato. acho que quer ver. Agora a gente já tá com mais 17 minutos de live aqui no Hum. Instagram. Ó, a Quer dar gente fala, sequência hein? lá nas perguntas lá? Bora para as Vamos lá perguntas. que eu tô Que curioso, eu quero daí, saber o que você tem para me perguntar aí. bora lá. Cara, depois de todo esse processo, eu vou tocar num assunto onde a gente fala assim, como é para ti hoje ter conquistado essa questão de se tornar uma marca desejada pelos groomers? Eu lembro muito bem uma vez que você falou assim para mim, que eu não esqueço, Rick, a gente teve uma época em que a gente corria atrás de parceiros, de certa maneira. E hoje a gente encontra pessoas querendo ser nossos parceiros. Como é ver esse quadro da vida ter girado? Mindset é outra coisa. Mas como é ver essa chave virada, velho? Cara, às vezes eu fico, sabe, às vezes não cai a ficha ainda, sabe? Você começa a entender, né? A gente está tão dentro da nossa empresa que a gente está vivendo tanto esse momento que às vezes a gente esquece de ver o que está acontecendo fora, né, disso aqui, né? A gente faz a nossa parte e aí a gente começa a entender que lá fora as pessoas olham a gente de uma maneira diferente, né, do que eu realmente eu acredito que eu sou, né? Como você falou no início, né, diretor comercial, pois esse nome fica até importante, né, da Omega. Cara, eu sou o Alexandre, sempre vou ser o Alexandre, não tem? Você entendeu? Sim. Mas é bacana, é óbvio que a gente fica feliz em saber que hoje existem pessoas que querem estar no nosso time, que querem fazer parte, não é time, da nossa família. Porque todos os nossos parceiros, né? Todos os groomers que estão hoje fazendo parte desse time, eles são, na verdade, da nossa família. A gente procura trazer eles
e fazer esse crescimento acontecer junto com a marca. É a prova disso que nós lançamos recentemente aí os nossos novos groomers parceiros. Inclusive, né, Ricky, você é o mais novo, né? O nosso Ai, mais cara do novo céu. groomer parceiro aí, né? Então, Gente, seja muito bem-vindo à nossa família, tá? Quero que é você isso, cara. saiba que você, eu tenho certeza que essa parceria só vai somar mais ainda. Na verdade, para quem não sabe, né, como o Rick mesmo falou agora há pouco ali, o Rick já fala da nossa marca há muito tempo, né? Você já indica a nossa marca, já fala dos nossos equipamentos, né? Acredito eu, porque Aham. confia e gosta, né, dos nossos equipamentos, né? E esse momento veio a calhar, né, Rick? A gente acabou Cara, criando esse novo time aí, né, de groomers. Participamos, né? Porque a parceria já existia, né? Já ó, existia. só para você entender, gente. É, eu costumo dizer que quando a gente não acredita nas coisas, a gente não consegue passar a verdade. E quando você não sintoniza com o que você quer passar, é muito difícil você convencer alguém a algo. E aqui quem está na live é a Marcela Dornelles, lá no Facebook. Ela é super amiga minha, mas tipo amiga de coração. O Roberto Zanato está aqui. A gente tem a Adriana lá de Guarapuava. Eu tenho a Thaís Caroline lá de Ponta Grossa, que comprou e hoje ela acredita tanto quanto a gente. E daí o Alexandre me fez o convite, acho que essa semana, né, cara? Foi essa Faz mais, semana. né? Não faz mais, uns 10, 15 dias, né? Acho... Mais ou menos. Na verdade, não Bom, fiz o convite, né? Eu oficializei, né? O É, convite já existia isso. há tempo, né? É, E hoje a gente está aí e tô feliz, digamos assim, porque quando a gente acredita em algo é muito mais fácil você tornar isso visível e aparente, né? E realmente, assim, a questão do Alexandre, eu conheci ele via o filho dele, na primeira competição lá, que a gente ficou lá naquela casa lá. Lembra? faz anos, né? Faz Levei os anos isso, hein? cachorros, faz tempo, ô louco. É, E de lá para cá você passa a entender que às vezes não é só o produto, mas tem que ser o contexto todo. As sim, pessoas têm que ser bacanas. Você tem que estar num lugar onde você goste e seja aceito, seja da maneira como você seja com o jeito que você pensa. Então, de certa maneira, eu já tenho indicado as máquinas. Quem é meu cliente sabe disso. E agora o Alexandre resolveu formalizar isso na live, né? vamos lá, né? Vamos lá. Bora lá. Cara, obrigado pelo carinho, pela credibilidade. E é o assunto, um dos assuntos que a gente tocou, né? Como é conquistar essa credibilidade. E hoje eu já isquei isso e você já meio que me jogou aí, mas, cara, é isso, tá? Pra quem tá aí com a gente na live, hoje também espero que todo mundo goste de mim, né? Também falo pra caramba, né? Que não posso falar palavrão. Mas, cara, é isso aí. Obrigado mesmo. E eu acho que, de certa maneira, tudo que eu estava fazendo já era fazendo o que já fazia. A gente só formalizou uma coisa que já existia nos bastidores, né? Então, Sim. obrigado. Para quem disse aqui para mim, bem-vindo, Juliana. Obrigado, Juliana. Então, obrigado, obrigado. Isso aí. Fala sobre as novidades da marca. Cara, tu tá em sintonia, né, velho? O Everton tá lá. O É, Everton. ele pescou a hora que caiu o Insta, eu fiquei falando aqui no Face, né? Então, Bora lá. como eu estava falando ali, Bora. a nossa linha Colors foi uma linha Obrigado, que cara. caiu na graça do povo aí, né? É uma linha nova, né? Nossa, quer dizer, já tem um ano, né? E a gente optou em ampliar essa linha. Então, tem gente nova chegando na nossa família aí da linha Colors, tá? Tem produtos novos chegando aí. Acredito eu que em breve vocês vão ter novidades, vai ser coisas bem bacanas aí. A gente, como eu falei no início da live, né? Todos os nossos produtos são pensados para facilitar o dia a dia e para o bem-estar dos pets. Então essa é a nossa ideia. É óbvio que a gente pensa muito antes de lançar. A gente está numa situação meio atípica agora, em função dessa pandemia, que existe falta de matéria-prima. Tá? A prova disso que a gente está aí com prazo aí, além da demanda ter aumentado muito,
ainda está tendo uma falta de algumas matérias-primas aí. Exemplo disso, há uns dias atrás nós não tínhamos madeira para empacotar para embalar as nossas máquinas. É mole? Então, Nossa. não ter como despachar os equipamentos, né? Que estavam em falta uma madeira. E como uma máquina são inúmeros componentes, às vezes um parafuso que está faltando, já não consigo finalizar aquele equipamento. Então, às vezes são coisas aparentemente pequenas, mas se elas não estiverem ali naquele momento para finalização do equipamento, você não consegue mandar. Então, a gente está dando um tempinho, os produtos já estão prontos, tá? Já estão prestes a serem lançados, porém a gente está segurando um pouquinho em função dessa questão da matéria-prima, porque a gente sabe que a hora que a gente lançar isso, o povo vai querer e daí a gente tem que poder suprir a demanda, né? Então, a gente está pensando um pouquinho nessa questão. Mas acredito eu que no máximo aí, no começo do ano aí, a gente já esteja com todas essas novidades aí prontas para mostrar para vocês. Aí. Você pode dar como é que chama, spoiler? Não, nada. Olha, o que eu posso te dizer? É algo que vocês usam dentro do banho tosa. Opa. Viu? Vocês usam bastante dentro do banho tosa. É bem útil dentro do banho tosa. Bora lá. Gente, então se prepare para novidades aí. Consegui, cara, mas deu 1h e 20 quase de live no geral. Mas, oxe, falamos, hein? Bastante, né? Bora lá. Os geminianos gostam de falar, né? Não sabia que você era de gêmeos, cara. Cara, sou. E legítimo, viu? Eu não tenho muito a ver com o meu signo, mas tudo bem, sou geminiano, né? Eu acho que eu não tenho. Bora lá. Mas tu fala tanto quanto o geminiano. Ah, é? Legal. Bora lá. Consegui concluir projetos novos produtos aí. Acho que essa é a tendência da marca, né, cara? Sempre está evoluindo, Não, né? a Ômega, ela tem uma coisa assim, que todo ano, ao longo desses 10 anos, praticamente todos os anos, a gente lançou um produto novo. A prova disso é que hoje a gente tem 7 equipamentos, né? A gente pode dizer assim, na verdade não foi nem nós que falamos isso, né? A revista Negócios Pets, no ano de 2018, acho que foi, ela lançou uma matéria onde ela colocou a seguinte frase, né? E isso, olha, como eu tinha falado antes, não tem preço, né? Ela falou o seguinte nessa matéria: a Omega Pet, a especialista em secadoras de animais. Então, se eles estão falando isso, por que não a gente não acatar isso, né? Então, hoje a gente tem 7 modelos diferentes, né, para atender o público. O que eu sempre digo? Certamente um desses modelos vai encaixar dentro da sua necessidade, né? Então, a gente tem modelos que atendem o pet que está começando, aquele pet que já tem uma demanda um pouco melhor, aquele que está bombando e aquele que está assim, saindo pela janela, né? Então, prova disso é a nossa máquina, né? A Six, né? Que hoje ela é considerada, ela leva esse título, né? A maior máquina de secar animais do mundo, né? A Six, a única que seca 6 animais simultaneamente, né? Então, nós temos desde uma máquina de um lugar até que seque 6, né? Então, esse é um dos nossos pontos que nós temos, nossos diferenciais, né? E todo ano a gente busca novidade. Eu sou um cara que não fica parado. Eu gosto de estar sempre em movimento. Cara, não dá para ficar parado. Vou fazer o seguinte. Vou te fazer as principais perguntas que eu já ouvi de cliente em relação à máquina. Posso? Bom, deve. A gente já aproveita, já mata uns coelhos aí, tá? Primeiramente, eu quero agradecer ao Pedro Oliveira, que fala: família Ômega te abraça. Cara, obrigado de coração, velho. Tá? Vocês me conhecem, sabem que eu sou assim, sou desse jeito. Se sinta abraçado aí, Pedro. Obrigado. Bora lá. Camilo também, obrigado, velho. Abraço pra vocês aí. Deixa eu te falar. Bora lá. Primeiro, como é que foi essa loucura de inventar uma máquina de 6 lugares, cara? Parece um Transformer. Como é que foi isso? Então vamos lá. Na verdade, né, eu tenho que voltar um pouquinho atrás. Nós tínhamos a máquina de 4 lugares, onde todo mundo se encantava com a máquina. Porém, como eu falei, né, agora há pouco, ela é uma máquina que tem 1,73 m de comprimento. Então ela é uma máquina grande. Não cabe em qualquer espaço, né? E o pessoal falava que queria uma máquina que secasse mais do que 2 animais. E nós tínhamos a Jet. Aí eu resolvi fazer a Sara Turbo 3.
aonde nós colocamos 2 turbinas para secar 3 animais. O que aconteceu? O que já era bom, né? O que já era ótimo, ficou excelente. Por quê? O tempo de secagem se reduziu. Imagine você que nós tínhamos 2 turbinas para 4 compartimentos. Nós pegamos essas mesmas 2 turbinas e dividimos para 3 compartimentos. Então, o fluxo de ar, que é o que faz o animal secar mais rápido, ao contrário do que muitas pessoas pensam, né? Vamos voltar lá na estufa, que é o calor que seca o animal. Não é o calor, é a troca contínua do ar que faz secar no animalzinho. A prova diz que se você entrar dentro de um carro, fechar os vidros, não ligar o ar-condicionado, o que vai acontecer com o vidro do carro? Vai começar a condensar, vai começar a embaçar, a umidade não tem para onde sair. Então, quando você faz a troca contínua do ar, a umidade sai daquele ambiente. Então, é isso que agiliza o processo de secagem. Na TRI, nós conseguimos agilizar ainda mais esse processo de secagem. Lançado a TRI, o pessoal falou, pô, mas seria legal se você duplicasse essa máquina. Né? Sempre vai ter aquele que vai querer mais, né? Pô, já pensou em duplicar essa máquina, espelhar ela? Falei, cara, tá aí. E eu sempre escuto os nossos clientes. Tanto é que todas as modificações estruturais, todas as mudanças que a gente fez ao longo desses 10 anos, foi exatamente escutando o nosso cliente, tendo esse feedback do nosso cliente, entendeu? Então a gente procura ouvir, procura entender a necessidade dos nossos clientes, né? E foi onde eu tive a ideia, como você acabou de falar, né? Eu até brinco que a Six, ela é um Transformers, né? Porque eu tenho a Jet, a Six, a parte de baixo dela, dos 4 compartimentos, ela é exatamente uma Jet com mais fluxo de ar, tá? E ela tem o mesmo segmento que a Tri. Então, nós unificamos as 2 máquinas em uma só. E daí nasceu a Sara Turbo 6, né? Que hoje é uma máquina que quem tem, eu posso dizer assim, que é a nossa Ferrari, que é a nossa Lamborghini aí, é a máquina mais rápida, né, que tem hoje em termos de secagem, né? E é uma máquina que... Pode ir lá, pode falar. Tá, pode continuar, que daí eu passo para a segunda. A maior máquina... É uma máquina que pegou no gosto do nosso público, né? Como eu te falei, hoje a gente sabe que tem banho e tosa que faz 2.000 banhos por mês, entendeu? Sim. Então, claro, um banho e tosa desse aí necessita de uma máquina como a Six, né? Então, o operacional melhor, né? O operacional melhora muito. Não que um banho tosa de 500... Eu já vendi uma Six para clientes que fazem 500 banhos mês. Ótimo. Sim. Eles estão pensando no bem-estar. No futuro, né? E também no futuro, né? É um investimento, né, cara? Né? E no processo fica muito mais ágil, né, dentro do banho tosa. Mas vamos lá, qual que seria a outra pergunta? Eu tô aqui com uma amiga minha e uma cliente também que fala, eu tenho uma máquina de 2 lugares e quero uma Tree. Ó, Bianca, tá? Vamos conversar depois. Isso é legal, isso é legal. A galera hoje, ela... É como se você falou de carro, né? Você sempre quer o melhor, né? Você começa com um carro com uma potência, daqui a pouco você já quer um pouquinho melhorzinho, você vai crescendo. Essa é a ideia. Parabéns, é isso mesmo. A gente sempre tem que pensar na frente, lá, ó, correr na frente. Quem que fez esse comentário, Rick? Só pro... Bianca, ela é uma... Bianca. Eu vou considerar ela uma amiga super bacana ali. Legal, Bianca. A funcionária dela fez aula comigo também. A gente tem um relacionamento aí de amizade bem legal com alguns amigos e clientes. Ah, bacana. Mas esse pensamento seu, Bianca, é exatamente isso que acontece. Nós temos uma parceria, não sei se eu posso comentar, mas enfim, com uma marca de São Paulo, onde eles pegam o nosso equipamento e bonificam para os nossos clientes, para os clientes deles. E o que a gente vê? Acontece exatamente isso. No primeiro ano, o cliente começa com uma máquina de 2 lugares. Quando ele começa a entender que aquele equipamento está agilizando o processo, está dando mais clientes para ele, o que acontece no ano seguinte? Ele troca aquela máquina de 2 e pega uma de 3 ou uma de 4 lugares. Vamos evoluir. E vai evoluindo, exatamente. Mas vai lá. O meu Pet Lavras, é isso? Boa noite, obrigado por você estar aí com a gente, tá? Pessoal do Facebook também parou os comentários, mas quem tiver pergunta manda, que eu vou dar mais 10 minutinhos da gente encerra a live. Segunda pergunta que eu ouvi muito dos clientes. Ela gasta demais? Porque esse é um dos maiores medos quando se faz a compra de uma máquina Cara, SK, muito boa essa pergunta. Isso é uma questão que a grande maioria das pessoas, né, falam, né?
com relação ao consumo. E isso é um quesito que tem que ser muito bem estudado na hora de você adquirir um equipamento dentro do banho tosa. A gente sabe que hoje, se a gente pensar pelo lado empresarial, a gente tem que a gente tem que reduzir custos, né, operacionais dentro do banho tosa para que a gente consiga melhorar a nossa renda. E uma delas é o consumo de energia. Então, se eu falar assim, pegar os equipamentos que existem hoje no mercado, secadoras de animais, sem citar nomes, né? Todas elas vão ser mais econômicas do que um secador ou até mesmo que um soprador. Todas, tá? Todas as máquinas de Todas as secagem. marcas, todas vão ser mais econômicas do que um secador ou até mesmo um soprador. O nosso projeto, ele conseguiu ser, no mínimo, 4 vezes mais econômico do que as secadoras existentes. Aí eu até brinco, né? Às vezes na feira eu tô sem boné, né? Que eu não fico de boné, né? Aí os caras falam, esse careca é mentiroso e acredita na própria mentira dele, né? Porque como é que pode uma máquina secar 4 animais e gastar menos energia do que uma de 2 lugares, né? Se você fizer conta, não bate essa conta, né? Uma máquina que seca 4 ser mais econômica do que uma que seca 2. Então vamos lá. O ciclo de acionamento da resistência de uma máquina convencional, ele se deve o ciclo de 1 por 1. Ela vai ficar acionada 1 minuto, a resistência, e 1 minuto ela desligada. E nós sabemos que a resistência é o que consome mais energia. No nosso projeto, em média, a cada 5 minutos de funcionamento do nosso equipamento, nós temos apenas 1 de pico de energia e 4 de modo econômico. Por que nós batizamos isso como modo econômico? Agora que vocês vão entender. Imagine quando a nossa máquina está com a resistência apenas, o sistema está apenas reciclando aquele aquecimento da resistência, nós entramos no modo econômico. O modo econômico se deve por quê? Ela é, no mínimo, 10 vezes mais econômica do que um soprador. Vamos lá. O soprador mais fraco hoje do mercado consome Como quanto? assim? Né? Agora que É você vai a entender. pergunta que eu ouço. O secador mais fraco hoje do mercado, em média, é 1.500 watts de potência. O soprador. Soprador, né? É 1.500 watts. O nosso sistema de circulação de ar, ele, além de ter um farto volume de ar, cada turbina nossa tem 3.700 metros cúbicos de ar circulando. Então é uma vazão de ar muito grande. E um sistema de turbilhonamento em 360 graus. Qual que é o consumo desse motor? 150 watts. Por isso que a gente fala que ele é 10 vezes mais econômico. Porque nós temos um sistema que ele é inteligente. A resistência, ela aquece e ela permanece aquecida por um período maior do que uma máquina convencional. Então, ela aproveita 110% do aquecimento gerado quando a resistência está atuando e, aos poucos, ela vai dissipando no sistema. E daí só fica o ar circulando. Daí esse consumo é de 150 watts. Eu brinco que é como se você largasse um carro na banguela, numa serra, numa descida, né? Mas ele está em ponto morto, ele só está na marcha lenta, mas ele está a 100 por hora, se você deixar numa banguela, né? E é mais ou menos isso que a máquina acontece quando ela está no modo econômico. E quando é que acontece isso? A cada 5 minutos nós temos 1 de pico e 4 de modo econômico. Tempo médio de secagem, 15 minutos, tá? É óbvio que existe uma variável de acordo com a pelagem, a maneira que você passou o soprador, mas fazendo uma média entre uma raça e outra, você tem uma média de 15 minutos. Nesses 15 minutos, nós temos apenas 3 minutos de pico de energia. Vamos imaginar agora que essa mesma secadora da concorrência levasse os mesmos 15 minutos para secar. Lembra que eu falei de 1 por 1? Então nós não teríamos 3, nós teríamos quase 8 minutos, 7 minutos e meio de pico de consumo de energia. Porém, nós sabemos que o tempo é maior numa máquina convencional. Se secou em 15 numa máquina convencional, os dados que nós temos é no mínimo de 25 a 30 minutos. Então essa é a média. Então por isso que nós falamos que nós temos no mínimo 4 minutos a menos de consumo de energia do que uma máquina convencional. E detalhe, ela recicla o ar do ambiente. Nós temos uma patinha ali desenhada na porta, que aquilo ali, além de ser estético, ela também é funcional.
Todas as pessoas que estão assistindo a live agora, que tem a nossa máquina, quando você vê ela ligada, coloca a mão na frente ali daquela patinha, que você vai sentir o ar sendo sugado para dentro do gabinete. O que eu quero mostrar com isso? Quanto maior o aquecimento do ambiente, e nós sabemos que os ambientes de banho e tosa, quando não tem climatização, não tem ar-condicionado, ele vai se tornando uma sauna durante o dia, né? Ao longo do dia ele vai aquecendo cada vez mais, porque o secador está ligado e tal. A máquina de secar não faz isso. Ela recicla esse ar já pré-aquecido do ambiente e joga para dentro do gabinete. Então, essa média é uma média nossa aqui da região sul, que nós estamos numa região mais fria. Em regiões mais quentes, a máquina se torna mais econômica ainda. Então, a eficiência dela é muito melhor. Não sei se eu consegui explicar. Eu sou meio técnico demais, assim. Às vezes Aí depois a gente resume de uma linguagem mais simples, mas deu mais ou menos para entender. Ó, a gente está com a Bianca também, ela fala, só preciso de uma ajuda, tenho dificuldade de secar pelo longo. Se puder me dar uma dica. Bianca, quando eu for aí, eu dou uma passadinha e te dou umas dicas. Porque daí é uma questão de manipulação de equipamento. Por exemplo, o secador de cabeleireiro tem hoje 2.800 watts, 3.200. Óbvio, ele vai derreter, ele vai queimar o cabelo, mas se você usar de uma técnica diferente, tu vai conseguir ter uma performance legal. Daí já é dica técnica de cabeleireiro, né, cara? Porque a gente tem gostos, né? A gente, às vezes, tem groomer que gosta de um resultado, acaba deixando um pouco mais lá. A gente tem um outro groomer que deixa um pouco menos por uma performance que ele queira. Então, a gente precisa entender qual é a performance que você quer chegar para a gente poder mais ou menos te orientar. Mas nisso eu te ajudo, tá? Me cobra depois. Valeu, hein? Aí é bonito, hein? Deixa eu... Cara, como eu te falei, para mim, eu sempre fiz o meu trabalho indiferente. E uma coisa que você falou que eu sempre falo é que, assim, você planta, cara, você tá semeando. Ponto. Olha lá, tem um comentário da Flávia aqui, né? Eu coloquei lá na tela, lá. Vi e fiz o teste de voltagem, vi que consome menos que a ducha do banho. Bem menos. Legal, Flávia. Obrigado pelo comentário, hein? Viu que legal? A gente joga os comentários na tela, velho. Dá pra ver. Bacana. Onde chegar. E a Flavinha também confirma ali, muito econômica. Realmente ela tem uma lá. A Mara Bantosa fala, fiz o investimento da secadora Omega Pet há 2 meses e estou amando. Cara, última pergunta pra gente encerrar. Deu 1h e 32 minutos de live. E segurando a galera, hein? Pois é. Né? Gente, se tiver alguma outra pergunta, eu tô tentando esclarecer o que eu ouço, tá? Na rua. Segunda, a máquina não balança? Ainda tem uma outra pergunta para finalizar. Por causa dela, a Six, o pessoal diz, mas ela não vai tombar? Não. A Six ela vai com 8 rodinhas ali, bem estável ali, porque ela é uma máquina pesada, né? Ela é o terror do pessoal das transportadoras, né? Porque quando eles chegam e vê aquela máquina, é o terror, cara. Os caras enlouquecem, né? Porque é pesada, né, a máquina, né? Não balança, não. Outra pergunta. Sobre as bandejas. Como faz? Cachorro faz xixi no que fizer lá em cima, faz xixi em todos? Explica aí. Então, cada compartimento nós temos uma bandeja que divide os animaizinhos. Na questão da Six ou da Tri, a Tri tem 2 bandejas, né, que são divisórias. Eu até brinco. Se algum dia você receber um filhote de girafa, um lhama, alguma coisa, você pode secar na Tri ou na Six ali, que ela tem essas bandejas divisórias e são uma bandeja de inox que não deixa passar xixi para o animalzinho de baixo, tá? Então, isso aí é uma pergunta bem frequente, né? O pessoal acha que o sistema de circulação ali é vazado, né, do ar. E não é. Um outro detalhe que a gente não comentou aqui, o nosso equipamento é o único que não tem contato visual entre os animais. Show de bola! Você entendeu? Isso estressa... Não existe estresse de secagem ali. Então, é a única máquina que possibilita a secagem de cães e gatos simultaneamente. Imagine você adquirir uma máquina onde você tem uma grade que divide os 2 compartimentos, vai haver um contato visual. Outro detalhe, Rick, o que o machinho gosta de fazer? Marcar território, né, cara? Fazer urina xixi. No daqui pro de lá. Isso. O pessoal acabou de perguntar ali se a bandeja vai fazer xixi. Não. E quando tem uma grade, então? Você acabou de dar banho no primeiro, colocou o segundo do lado, vai fazer xixi. Isso acontece. A gente sabe, porque a gente já teve banho tosa, às vezes dentro das gaiolas, né? Das gaiolas acontece isso, né? Imagine dentro das máquinas. Né?
Vamos lá, tem mais Cara, alguma pergunta? eu acho que você foi sabatinado o suficiente, tá? Embora a gente segure um pouco. Quem sabe não surge outras lives técnicas dessa, né? Vamos lá, demorou. Eu achei bem legal. Vamos ver se a gente consegue agora, né, que tá formalizado esse casório. Vamos fazer uma, às vezes, aqui é o nosso escritório, né, que eu estou agora, aqui da fábrica. Uhum, Eu dou muito treinamento aqui para o pessoal uhum. de distribuidora, para os vendedores. Aí eu coloco uma máquina aqui atrás, né? E a gente pode estar desenvolvendo uma live eu falando tudo sobre a secadora, falando dos pontos, né? Fechou, meu amigo. Só você me convidar que nós estamos aí, filho. Eu Tá não tenho convidado, só vamos como acertar a eu data. costumo dizer, ó, o meu nome é trabalho, o meu sobrenome é hora extra. Show de bola. Dois. Gente, eu acho que eu fiz as perguntas que eu geralmente recebo, eu acabo recebendo na rua, né? Mesmo Uhum. antes de ter recebido o convite oficial, ou de ser oficializado qualquer parceria. O Alexandre sabe, ou a esposa dele sabe o quanto eu acabei indicando, o quanto a gente acabou compartilhando, e eu acho que o que é bom a gente compartilha, tá? Então fico muito feliz. Para você hoje que viu nossa live e gostou, não esqueça, bate um print aí, faz um comentário, marca a gente. Se você achar legal, marca alguém. E eu queria fazer agora um último convite que eu não posso deixar, né? Cara, se você gostou, você vai comprar, não esquece de mencionar que você viu na minha live. Não ia perder essa, cara. Tá certo. Ah, deixa eu só finalizar então, já que você está falando de venda, né? Finaliza. É um ponto que ninguém Bora. se atenta, né? O porquê de ter uma secadora. Vamos lá. Eu já tive banho e tosa, a gente sabe a dinâmica. Quando é que isso aperta? Final de semana. E o que acaba acontecendo de quinta em diante, né? De quinta, sexta e sábado? A grande maioria acaba dispensando Uhum. alguns banhos, né? E às vezes as pessoas não fazem uma conta bem básica. Aqui em Curitiba, aqui região metropolitana, qual que é a média de banhos aqui? R$ 35? R$ 30? 35? A média nacional é por volta de R$ 30. 30 Nacional, né? reais. Tá. Então, R$ 30. Se você dispensar 5 banhos por semana, quanto que nós vamos ter por semana? 150 por semana, 600 por mês. Sabe quanto que é a parcela da Colors? Chuta aí. 550. 12 vezes de 550. Véi, Entendeu? Então, assim, é uma conta que olha. ninguém faz. E quase todo mundo dispensa animais, banhos, né, durante a Uhum. semana. Então, mal eles sabem que com essa diferença de banhos, já paga-se a máquina, né? Só que o que é Cara, pior, quando você deixa de fazer um banho, você corre o risco do quê? De perder o cliente, né? uhum. Então, essa matemática que às vezes a gente demora para entender, né? Agora deixa eu fazer uma outra conta. Para você que tá aí, correndo em busca daquele freelance que fala com você que vai e não vai. Para você que está querendo contratar mais alguém, eu vou te falar. Quando eu comprei a minha máquina tem até nome, ela se chama Quitéria. A melhor funcionária dos últimos 10 anos. A galera sempre batiza, né, as secadoras com algum Sempre, nome, né? sempre. Sempre, sempre. Faz a conta. Quanto te custa um funcionário extra que pode mexer na qualidade do teu trabalho, que pode de alguma maneira interferir na frequência aí, na qualidade, no atendimento. Às vezes não se enquadra no padrão da sua loja, seja do teu atendimento, seja de qualquer coisa. Pelo menos hoje você pagaria um salário mínimo, sei lá, 1.040, R$ 1.300. Quanto custa, meu amigo, a Tri, por exemplo? Oi? Quanto custa a Tri aqui? Só pra gente fazer uma conta aí. 9.990. Ela está custando 12 em 12, parcelinhas. 12 vezes. Deixa eu dividir aqui de cabeça, cara. Essas horas. Deixa eu Aham. fazer a conta aqui. Vamos lá. Cara, tá E se a vindo os pedidos calculadora, aí. se a calculadora Fala, eu tô com funcionasse. uma calculadora aqui. Manda lá, 9.990, Uhum. 9.990 divididos em 12 vezes. Calma. 9.990 divididos. Ah, caramba. 9.990 divididos por 12. 832. Cara, Isso nós estamos falando de uma tri, né? É uma máquina então vamos colocar ali no médio, né, cara? que Porque vai quem tá querendo secar. contratar. Você sabe quantos cães uma tri seca em média por dia? Manda bala. Parte técnica contigo. 80 cães. Cara, isso é ininterruptamente, isso? Isso. Ela pode fazer Tá. isso.
Tá? Vamos jogar a média, gente. Uma júnior para não secar nada é 50 cães. É só você fazer conta. A cada 15 minutos nós tiramos 2 pets prontos para finalização. Em 1 hora nós temos quantos? A cada 15 minutos, 2. Em meia hora, 4. Em 1 hora, 8. 8 vezes 8, 64. É isso? Vou ter que ir aí pra gente fazer uns testes práticos ao vivo. Demorou. Ó, aqui nós temos eu tenho 2 dog de Bordeaux, uma fila, um pastor alemão, uma vira-latinha, 3 pequineses, um Spitz e uma Cocker. E fora os gatos que eu tenho. Então você pode vir dia aqui fazer os testes. Nós temos máquina para você fazer teste à vontade. Bora. Gente, eu sou do tipo que escreveu, não leu, a gente vai lá e mostra que funciona. Quem me conhece sabe que eu faço isso. Pra finalizar, que senão a gente estende mais 1h40, cara. Estamos quase 2 horas. E a galera em novembro tem promoção de máquinas? Tem Black Friday? O pessoal tá perguntando. Fica ligado aí nas nossas redes sociais aí que a gente tá para lançar aí. Segunda-feira tem novidade aí. Vamos lá. Já tá aí. Gente, preciso finalizar essa live, tá? Cara, fica de olho, a Alexander falou pra gente. Alex, né, velho? A gente sempre chamou assim, né? Vamos lá. Para finalizar, cara, obrigado de coração, esclareceu bastante dúvidas. E se você ainda tem alguma dúvida, manda pra gente no direct, que eu vou estar aí compartilhando nos stories para vocês e contando um pouquinho mais de como é toda essa situação. Cara, obrigado de coração por ter esclarecido, obrigado por ter aceito o convite aí de estar conosco nessa live, obrigado pelo convite de estar junto com vocês nessa parceria. E bola pra frente, bora lá. Todo mundo ganhando, todo mundo ficando feliz, cliente tendo melhor retorno, a gente trabalhando. Com certeza. Saúde para a família, muitas vagas de emprego e é isso aí. Nosso setor pet maravilhoso. Rapaz, eu que tenho que agradecer essa oportunidade, que a gente sempre e agradecer esse público que está aí, que eu acho que o que a gente tem de mais valioso na nossa vida, sabe o que é? É o nosso tempo, porque isso passa e não volta mais. Então, agradeço de coração esse tempo que vocês estiveram conosco aqui, aprendendo um pouquinho, conhecendo um pouquinho da minha história, tirando algumas dúvidas, né, com relação aos nossos equipamentos. Eu que tenho a agradecer por essa oportunidade de estar aqui falando isso para vocês. Agradeço a você, Rick. Quero que você saiba que as pessoas que fazem parte da nossa família são escolhidas a dedo, e você foi uma delas. Obrigado, cara. Beleza? Bora lá. Abraço, gente. Beijo, fique com Deus. Boa noite, como sempre termino. Deus abençoe um beijo no coração. A todos. Um ótimo final de semana. Valeu, velho. Deixa eu encerrar aqui. Tchau, gente, Facebook. Tchau, pessoal do Instagram.